Vamos iniciar agora a modelagem dentro do CIP 3D e para começar eu vou pedir que vocês deletem tudo dessa estrutura. Como que faz isso? Vocês vão vir aqui em nó e apagar. Quando você apaga o nó, você acaba apagando as barras também, porque a barra ela não tem como ficar suspensa dentro do software se não tiver um nó que segure ela. Então eu vou aqui selecionar todo mundo, ó. Cliquei no primeiro ponto, soltei o mouse, arrasto e aí clico, né, para poder confirmar a seleção. Botão direito agora e deletou todo mundo. Vamos iniciar o lançamento da estrutura e sempre vamos iniciar o lançamento pelo botão Alt 1 para garantir de que eu vejo o X aqui na minha parte inicial. Vou dar um zoom aqui na minha tela. O que você vai fazer agora? Ctrl B para poder adicionar uma nova barra ou barra nova. E aí eu vou aqui selecionar o perfil que eu vou utilizar. Você não precisa selecionar nesse momento qual é o perfil que você vai utilizar. Você pode alterar isso depois. Eu vou aproveitar esse momento para mostrar o porquê que na última aula nós criamos os níveis e como que isso influencia. Se você for lançar aqui uma barra, você tem a opção aqui de colocar ela como genérica, como um tirante, ou como um pilar, ou como uma viga, tá bom? Se eu colocar aqui genérico e deixar como aceitar, eu posso simplesmente clicar no ponto e levar isso daqui para o outro ponto e pronto, eu vou lançando isso de forma aleatória. Vou apertar ESC aqui e vou dar um Ctrl Z, só para poder voltar ao ponto inicial. Agora, se eu for lançar dessa forma aqui, ó, em vez de colocar nova e for colocar novo pilar, olha o detalhe. Você pode vir aqui e falar, olha, eu quero que faça para mim um pilar que comece do piso e ela vá até ao topo do pilar, onde que a gente definiu lá que era o ponto do topo do pilar. Então, observe que tem 3 pontos, primeiro, segundo, terceiro, eu posso decidir isso. Vou fazer de uma forma diferente para poder ficar mais fácil você pegar. Vamos colocar que o ponto inicial é o topo do pilar e o ponto final é a cunheira. E aí, o que acontece? Vou clicar em qualquer ponto desse daqui, ó. Vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó. Se eu clicar aqui, observe o que vai ser feito. Vai ser criado um pilar nessa configuração aqui, do topo do pilar indo para a cunheira. Então, nessas circunstâncias aqui, trabalhando com o recurso novo pilar, vai te dar essas possibilidades de traçar, lançar a barra baseada em ponto de referência. Se eu não quisesse isso, obviamente, eu poderia normalmente o quê? Vou deletar novamente isso aqui, nó apagar, selecionar todo mundo. Eu posso lançar, como de prática, aqui pelo comando normal, que é o Ctrl B. Aquele outra opção ali é uma possibilidade de trabalho. Eu vou trabalhar mais com esse aqui, barra nova, tá bom? Ou comando Ctrl B. Vou apertar Alt 1 novamente para posicionar. Vou posicionar o mouse aqui na parte inicial. Observe que ele já fala que é o piso por causa da criação dos níveis que eu fiz. Isso, ter o piso criado ou não ter o piso criado não vai te impedir a fazer o projeto, somente em caso quando você vai trabalhar com pilar e viga nativo do software. Como eu estou trabalhando com barra genérica, não tem problema algum. Cliquei no primeiro ponto, só cliquei e agora eu vou deslizar o mouse aqui, tá? Tranquilamente com o botão scroll para poder deslizar, clico no botão scroll e arrasto. Vou posicionar o meu mouse aqui nesse ponto e vou clicar. Quando eu clicar, a barra ainda tem uma linha ainda presa no seu mouse. Por quê? Está dizendo, olha, eu coloquei aí essa barra e o que você quer fazer agora? Eu quero continuar, então eu vou clicar lá naquele outro ponto, a 12 metros, e depois no último ponto. Observa que ainda assim está preso, né? Como que eu encerro? Como que eu corto isso? Botão direito do mouse, ó. Pronto, encerrou. Então tá aí criado aí. Vou apertar Alt 1 novamente para poder voltar. E aí, aqui, se no caso fosse fazer uma estrutura com essa inclinação aqui, porque tem uma inclinação correta a ser feita, né? Mas eu vou colocar isso daqui inicialmente, só para poder exemplificar aqui para vocês. Eu clico aqui e clico aqui e tá tudo bem. Pronto, tá aí criado. Se você for trabalhar com isso daqui, observa que tem muita linha de referência, né? Você pode desativar isso daqui. Eu vou desativar como? Clicando aqui nas referências. Então, eu vou clicar aqui e vou
pedir para não mostrar as linhas de referência. Pronto, limpou. Ficou mais clean agora para poder trabalhar. Esse é o procedimento para você lançar qualquer coisa aqui dentro do CIP 3D. As estruturas vão mudar de uma forma para outra, né? Cada estrutura tem sua geometria, mas a maneira de criar as barras são essas daqui. E qual que é o detalhe que você precisa de pensar quando estiver fazendo uma modelagem dentro do CIP 3D? Lembrando que aqui ainda é só modelos hipotéticos para você entender a usar a ferramenta, depois você vai aplicar projeto mesmo dentro disso daqui. Se você modelou esse pórtico aqui, você não pode ficar fazendo ou refazendo trabalhos que não tem necessidade alguma. Por exemplo, não faz sentido nenhum eu ficar aqui, modelo outro pórtico, modelo outro, modelo outro, modelo outro. Então você tem que pensar o quê? O que eu vou fazer que pode ser feito uma única vez e replicado para os outros também? Então, se a gente for analisar aqui, o que precisa de ser feito, por exemplo, numa estrutura como essa, questão de organização? Precisa de ser definido as layers, porque hoje quando eu clico aqui numa layer, vou clicar aqui em barra informação, o que tem aqui a layer? Já até tá tudo como pilar. Por que tá tudo como pilar? Porque ficou nativo aquela configuração que nós fizemos lá no comecinho. Olha lá, isso aqui tá como pilar, tá como pilar, tá como pilar. Não vai mudar em nada o cálculo, tá? Isso aqui é só uma organização. Você tá só mudando o nome das coisas e na organização vai dar problema, no cálculo não. Então o que eu tenho que fazer? Eu teria que vir aqui em ferramentas, gestão de layers, ou na verdade aqui eu posso vir aqui em Attribute Layer, clico aqui, clico aqui, clico aqui e mudo o nome disso aqui para outra coisa que eu tenha que criar nas layers. Então não tem a layer, então eu teria que vir aqui em ferramenta gestão de layers e criar a layer, por exemplo, para tesoura, por exemplo, tá? Para viga. Pode colocar a cor que desejar, enfim. E qual que tá o elemento aqui nativo aqui? Tá ativo o pilar, né? Então tudo que eu lançar vai ser pilar. Então eu posso deixar aqui padrão e depois vir ajustando. Então vou acertar aqui. Posso vir aqui agora aqui e fazer justamente que é a atribuição de layer. Vou selecionar todo mundo aqui e vamos supor que isso aqui vai ser a tesoura. Vou atribuir. Como eu atribuí, ficou falando que o quê? Isso é pilar e tesoura, porque eu atribuí, eu adicionei mais um. E eu não quero isso. Vou selecionar novamente e vou desmarcar isso daqui como pilar e preciso falar para substituir, ou seja, vai limpar tudo que existe e vai falar que a partir de agora tudo isso é tesoura. Agora sim, quando eu passo o mouse, está somente como tesoura. Outro recurso também que você pode fazer para poder facilitar o seu trabalho é agrupar peças, ou seja, peças que vão se repetir em todas as outras vezes na estrutura, onde que você fala assim, isso daqui precisa de ser tudo igual. Se precisa de ser tudo igual, então eu vou agrupar, porque na hora que eu precisar de editar, eu vou editar uma peça e vou editar todas. Por exemplo, uma treliça, né? Treliça, você já deve ter visto, né? Várias barras, trançando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Os montantes, os perfis vai ser o quê? O mesmo perfil para todos. Então, se eu agrupo tudo, se por acaso um montante vier a ser reprovado, eu clico numa barra e já sai selecionando todo mundo. Então, isso vai te poupar trabalhar na frente. E aí vem o detalhe, se você já deixar agrupado aqui no primeiro, isso vai te poupar trabalho na hora que você espelhar isso aqui várias vezes. Vamos lá. Barra, agrupar. Se eu falar, por exemplo, que essas barras aqui, elas precisam de ter o mesmo perfil, vamos supor que isso aqui fosse uma treliça, né? Eu vou agrupar e pronto, ó, observa que virou o grupo G1. Então, se eu precisar de fazer aqui, ó, barra descrever, que é o comando que você vai utilizar sempre para poder trocar o perfil de uma barra, olha só, eu clico e já seleciona todo mundo junto e já altero todo mundo junto. Então, isso é muito importante aqui para nós, ó. Se eu vir aqui agora aqui e marcar a visualização, observe que trocou todos aqui ao mesmo tempo. E se eu quisesse gerar todas essas peças da minha tesoura automaticamente, tem como? Pelo agrupamento, não. Se você vir aqui em barra, descrever disposição, onde que você vai selecionar, observe que na hora de selecionar ali, ó, permitiu somente o quê? Selecionar uma barra só, não selecionou o grupo. Então você teria que selecionar em massa essas barras. Aqui tá fácil, por quê? Porque tem só essas barrinhas aqui, mas se tivesse várias
montantes no meio ali você não quisesse selecionar, aí você precisaria de utilizar as layers ao seu favor. Por quê? Você viria em ferramenta, gestão de layers, e aí você falasse, olha, eu não quero que me mostre montante, não quero que me mostre isso, não quero mostrar isso. Por exemplo, aqui no caso que eu vou deixar visível somente a minha tesoura. Ou posso deixar tudo visível, vou deixar tudo visível, mas vou falar que padrão não é capturável, pilar não é capturável, as vigas não são capturáveis e pronto. Eu vejo todo mundo aqui nessa situação, mas não consigo selecionar. Então pode ter cenários que você quer limpar mesmo, quer ver somente o que você quer selecionar, e pode ter esse misto aqui, onde que eu vejo, mas só consigo selecionar o que eu quero. Pode ser útil, vai depender muito da situação. Então, nesse caso, eu selecionaria todo mundo, que eu voltará a orientação em massa, e vem aqui e seleciona essas posições aqui, onde que vai estar girando esse perfil, ou deslocando ele para cima, para baixo, enfim, são essas mudanças aqui. O problema e o detalhe que você deve observar, por exemplo, é isso aqui, ó. Porque se você tem uma treliça, que você sabe que uma é a parte de cima, e a parte de cima tem que estar virada para baixo, e você tem uma peça de baixo que tem virada para cima, então você precisa começar na hora de criar as layers, falar o quê? Peraí, se eu vou ter que fazer isso aí, então eu tenho que criar uma lei específica para o bando inferior, uma lei para o bando superior, porque se eu precisar de fazer uma alteração em massa, eu altero todo mundo de uma vez só. Então pense nisso na hora que estiver criando as leis. Com o tempo você vai pegar à medida que a gente for trabalhando aqui. Um outro cenário que pode acontecer aqui, por exemplo, vou colocar aqui Alt 1, olhei para essa minha estrutura e não gostei muito dessa altura que ficou aqui da minha estrutura, essa inclinação. Queria um negócio mais inclinado, inclusive lá no módulo inicial do curso de estrutura metálica eu falo sobre os critérios aqui de inclinação, qual que deve ser a inclinação, qual que deve ser a altura, enfim. Aqui eu estou pegando mais no conceito de como você vai utilizar a ferramenta. Se eu quiser aumentar isso aqui, eu poderia simplesmente apagar e remodelar isso aqui. Mas será que tem como eu consertar isso aqui sem ter que deletar tudo? Como que eu faria isso daqui? Você talvez tentaria, para quem já tem um pouco mais de habilidade com o CIP 3D, tentaria fazer isso aqui, né? Barra, mover extremo, né? Clica aqui e joga para cima. Mas para quem trabalhou com os níveis, pode simplesmente vir aqui agora, ó, plano, níveis, vem aqui e fala que a cumieira não vai ser mais 9,5 metros, vai ser 10,5. Vou colocar 11 metros. Pronto, ó. Vou aceitar. Acabou o problema. Subiu automaticamente. Isso aqui abre portas para outras coisas, porque eu posso aumentar a altura dos pilares. Será que podemos? Vamos lá, plano, níveis, e vou vir aqui e vou trocar a altura dos topos dos pilares para 9,5 metros. Vou aceitar e pronto, resolvi o problema. Então essa dica aí é importante para você. Não estou modelando ainda, só estou mostrando as possibilidades, porque antes da gente avançar lá para frente, é importante você já saber disso aqui para poder utilizar essas ferramentas para ter a maior produtividade possível para fazer o modelo padrão, e depois isso pode ser replicado várias vezes, principalmente se você trabalhar com estruturas simétricas.